Estudo rápido, super interessante, sobre a regra de ouro. Mas antes, o que impede a regra de ouro? A regra de ouro está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Uma simples frase faz você obedecer a lei e os profetas. Mas o que impede a regra de ouro? Quatro elementos. Três elementos, porque um não impede. O primeiro é a inveja. A inveja é o pecado capital. Através da inveja, ela desencadeia outras maldades. Por mais que negamos, você vai achar inveja no seu coração. Inveja é um pecado oculto, um sentimento oculto. Quando conseguimos ver a inveja, é porque ela já está com consequências. A inveja é a tristeza pelo bem da outra pessoa. Bem material, bem espiritual, a personalidade, a amizade. É quando você fica triste quando o outro tem. E nós ficamos felizes, né? Com o mal do outro. Né? Quando alguém anunciar, o político foi preso. O sentimento oculto do coração humano é ficar feliz. Mais feliz com acontecimentos do mal com o bem. Não necessariamente a inveja quer o bem da outra pessoa, mas ela fica triste. É pecado no sentimento. Ou seja, quando você sente a tristeza, é pecado. E quando se torna ação, quando ela não domada, né, pelos nossos sensores morais, espirituais, nasce um sentimento de tristeza junto, torna-se em maledicência, em depreciação, em críticas e mentiras. Inveja acontece no ponto forte. Então, no nosso ponto forte, quando a gente sente inveja de algo que a gente queira, de algo que a gente tem, nós vamos, não domando esse sentimento, nós vamos maldizer, nós vamos depreciar, nós vamos criticar. Então, esse tipo de comportamento, ele impede a regra de ouro. É um pecado, um sentimento oculto que impede o nosso Deus de trabalhar. Então, nós devemos nos entregar na mão do Senhor e confessar os nossos pecados. Então, aqui, ó, quem tem inveja do bilionário? O milionário. Então, é sempre no ponto forte. Um outro elemento que impede a regra de ouro nos relacionamentos é a cobiça. É pecado, não é capital como a inveja. A inveja ela vai desencadear maldade, enfim. A cobiça não, a cobiça ela é um pecado, mas não é capital, ela é cobiça e vai ser cobiça. Porém, ela é um pecado que está na lei mosaica, nos 10 mandamentos. Ao contrário da inveja, se o outro tem, eu também quero ter. Cobiça é quando o outro tem e você fala, eu também quero ter aquilo. Ou quer ter o que ele tem. Isso é cobiça. Ambição. Ambição não é pecado. Ambição não tem a ver necessariamente com comparação. Ambição nada mais é do que o desejo de querer mais. Ambição pode ser, inclusive, santa. Ambição de querer ser parecido com Jesus. Então, o sentimento de ambição não é pecado. Nós podemos sim querer mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais de Jesus, mais parecido com Jesus. Essa é a ambição que nós devemos ter. O pessoal às vezes confunde. Possa ser que o pessoal confunda ambição com inveja ou cobiça, mas ambição não é pecado. Ganância. Ganância é pecado. Diferente da ambição, não é querer ter mais. Ganância é o desejo de ter tudo e não deixar nada para ninguém. Não é só querer ter mais. Eu quero ter tudo e não deixar nada para ninguém. E de preferência, quanto mais eu atropelar e destruir, melhor. Isso é ganância, quando a pessoa quer ter tudo e não deixar nada para ninguém. Se ela suspeitar ou se ela sentir que tem algo na frente dela, né, ela não vai recear em atropelar e destruir, porque tudo é dela. Isso é ganância, isso é pecado. E a regra de ouro? A regra de ouro é quando todos os sentimentos que nós possamos ter, né, que nós temos, né, e não um pecado oculto, mas a regra de ouro é quando nós deixamos o Espírito Santo destruir, né, esses sentimentos, e é o oposto da inveja, é o amor e o altruísmo. O altruísmo é você se doar sem interesse. Então, o oposto da inveja é a caridade e o altruísmo. O oposto da cobiça é a caridade e o altruísmo. A ambição de querer ser parecido com Jesus não vai impedir a regra de ouro. O oposto, a ganância, é o oposto. O oposto da ganância é a caridade e o altruísmo. Então, o amor e o altruísmo, você consegue obedecer Mateus 7,12. A regra de ouro nos relacionamentos é se doar sem esperar nada em troca. Por isso, a regra de ouro é tudo que você quiser que faça para você, faça para o outro. Essa é a lei e os profetas.